No capítulo desta quinta-feira, 28 de agosto, da novela A Viagem. Mas antes, se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Queiroz fala para Tato que ele vai requerer a abertura do testamento do pai dele. Tato fica preocupado porque ele quer tomar conta de tudo para gastar o dinheiro de Otávio como bem entender, e pede para Queiroz deixar ele ver o testamento. Mas Queiroz não deixa, afirmando que o testamento só pode ser aberto na presença de um juiz. Tato pergunta para Queiroz quem sabia desse testamento. Queiroz fala que era ele, o Alberto e as 5 testemunhas. Tato questiona Queiroz o porquê Otávio fez um testamento se ele estava com uma saúde ótima. Queiroz fala que também não sabe. Tato dá ordens para Queiroz que de hoje em diante tudo que acontecer no escritório ele quer saber, e pergunta se ele foi claro. Queiroz não gosta da arrogância de Tato. Tato fica se achando sentado na cadeira que era do seu pai. Diná liga para o salão e pede para Lisa para elas se encontrarem porque ela precisa falar com ela. Lisa fala que ela está saindo do salão agora. E Diná pede para ela vir no apartamento dela e garante para Lisa que ela não quer brigar. Todo mundo vai estar lá, mas é muito importante elas conversarem. Andresa conta para Antônio como era a vida dela fútil no Rio. Ela não imaginava o tanto de gado que a mãe dela tinha. A fazenda era só para passar as férias e os finais de semana. Antônio, todo apaixonado, fala que ainda bem que ela mudou de ideia. Raul chega na fazenda porque foi chamado por Guilmar. Andresa sai de perto de Antônio para poder ver o marido. Ela passa olhando para Raul montado em um cavalo. Raul fica admirado em ver Andresa no meio do gado. Zulmira conta que depois da doença de Guilmar, ela tomou conta de tudo. Raul fala que Andresa não entende de nada sobre isso. Ela sempre acordou depois do meio-dia. Julião conta como Andresa está acordando cedo agora. Lisa fica um pouco sem jeito no apartamento de Diná. E Diná tenta fazer de tudo para ela ficar à vontade. Diná fala um pouco sobre os ciúmes dela do Theo. E que depois ela descobriu que não era a mulher certa para ele. Lisa conta para Diná o quanto Theo admira ela. Diná explica o quanto Theo é especial, mas deixa claro que o que ela sentia por ele não era amor. Ela descobriu que amor é uma coisa e paixão é outra. Muita gente se confunde. Maroca conhece Lisa e acha ela muito bonita. Diná elogia Lisa, falando para Maroca que além de bonita, ela sempre foi muito batalhadora. Ela sustentava a casa e a família. Maroca fala besteira na hora errada e pergunta para a filha se essa moça foi a que ela bateu. Diná olha de cara feia para a mãe. Lisa releva e sorri para Diná. Maroca percebe que falou besteira e acha graça. Diná chama a atenção de Maroca falando que isso passou e que ela não precisa ficar lembrando as bobagens que ela já fez. Ela já pediu desculpas para Lisa e ela perdoou. Ela deixa claro para Lisa que ela não tem nada contra ela e é para ela ser feliz com o Theo. Lisa diz que sabe disso. Diná fala que o Theo merece ser feliz porque ele sofreu muito quando estava com ela. Lisa confessa para Diná que ela não gostava quando a Carmen elogiava ela. Ela até mandava ela parar de falar. Mas no fundo ela sabia que ela era uma pessoa legal. Diná conta para Lisa como ela aprendeu muita coisa com Otávio. Lisa dá os pêsames para Diná. Paty chega na hora e era isso que Diná queria. Ela apresenta Lisa para Paty e pede para ela dar um beijo nela. Lisa e Paty se cumprimentam. Diná conta para Paty que Lisa é a noiva do pai dela. Paty pede para Diná repetir porque ela não entendeu. E Diná fala que Lisa é a moça que vai casar com o pai dela. Lisa olha para Diná sem graça e Paty fica olhando para Lisa. Lisa dá um sorriso amarelo para Paty. Diná pede para Paty conhecer melhor Lisa, e Paty mexe no cordão de Lisa, que fala que vai arrumar um para ela. Raul chega numa boa para falar com Guilmar. Guilmar dá para Raul um cheque mentindo que foi a Andresa quem deixou para ele. Raul fala que não está entendendo o que é aquilo. Guilmar lembra Raul do que ele fez para Andresa e mente novamente dizendo que a Andresa não quer ouvir falar nele e manda ele embora de lá. Raul torna a dizer que não está entendendo que cheque é esse que ela está dando para ele. Andresa chega na hora e explica para Raul que ela havia mandado o Otávio entregar o carro de volta para ele, mas o seguro deu perda total. Aí está o cheque, o dinheiro do carro é dele.
Raul, como é um cavalheiro, fala que o carro era um presente que ele havia dado para ela e devolve o cheque falando que o dinheiro é dela. Guilmar se intromete, falando por Andresa que ela não quer nada que venha dele. Raul pede por favor para Guilmar não se meter, porque esse assunto é dele e de Andresa. Andresa não gosta do tom de voz que Raul fala com Guilmar. Raul fala que ele não é obrigado a ter respeito por quem não tem o mínimo de respeito por ele. Ele se aproxima de Andresa e pede por favor para eles conversarem em outro canto. Guilmar é grosseira com Raul novamente, dizendo que Andresa não vai a lugar nenhum com ele. Raul olha com ódio para as duas, e Andresa ainda fala besteira, que elas estavam muito bem até ele chegar. Raul sai de lá chateado. Andresa abraça Guilmar triste, e Guilmar, que está com o espírito de Alexandre, se sente vitoriosa por Raul ter saído de lá furioso. Dudu comunica a Tato que Diná está vindo visitar eles. Tato está soberbo e fala para o irmão que ele dispensa a visita de Diná. Dudu defende Diná, dizendo que ela gostava do pai deles de verdade. Tato fala friamente que o pai deles está morto. Glória chama a atenção de Tato, mandando ele receber com educação a Diná. Eu não tenho nada, Glória. Vocês falam com ela porque eu vou sair, vou ver a Bia. Glória manda ele ficar para receber Diná. Diná chega na hora e escuta toda a conversa de Glória e Tato. Dudu fala para o irmão que Diná era a mulher da vida do pai deles. Piração do coroa é fogo, né? Glória chama a atenção de Tato que ele está desrespeitando a memória do pai dele. Tato fala na cara de Glória que ela, lá dentro, é somente uma empregada, não tem direito de chamar a atenção dele. Dudu defende Glória, mandando Tato não falar assim com ela. Ela ficou no lugar da mãe deles. Tato fala que para ele Glória não passa de uma empregada, e se ela esquecer do lugar dela, ele vai colocar ela no olho da rua. Dudu grita chamando Tato de estúpido e grosseiro. Tato enfia a mão na cara de Dudu e o empurra com força. Dudu cai no chão e Diná vê a cena. Dudu corre para abraçar Diná. Diná pergunta para Glória se ela fez mal em ter vindo. E Glória, sem graça, fala que não, ela fez bem. Diná fala que se o Otávio estivesse vivo, ele iria gostar que ela viesse sempre ver os meninos. Ela passou para saber como estão indo as coisas. Glória fala que está sendo difícil para todos. Tato é falso com Diná, falando que ele vai sair porque ele tem um compromisso. Diná fala que não é para ele se prender por causa dela. Ele pode sair. Tato fala que vai visitar a Bia. Diná convida Tato e Dudu para almoçar com ela domingo. Dudu mostra para Diná a foto que o pai dele guardava dela e os objetos que Otávio guardava dela. Diná pega os objetos e lembra de Otávio. Ela fica triste e respira fundo. Ismael faz as transações dele com drogas com os caras. Bia não gosta nada de estar trancada no quarto e pergunta para Regina quem são os caras que estavam com o pai dela. Regina responde que são conhecidos do Ismael. Bia perturba Regina porque ela teve que ficar lá dentro do quarto presa, esse tempo que os caras estavam lá com o pai dela. Regina fala para Bia que ela parece as crianças que ficam perguntando para a mãe: como? Por quê, mamãe? Quem sou? Onde estou? Bia reclama porque o Tato está esperando ela e ela está lá presa. Ismael escuta as reclamações de Bia e inventa que ele tinha que dar uma ajuda para os amigos dele. Bia fala que ela reparou que os caras estavam armados. Ismael fica com raiva pela filha dele estar se intrometendo no que não deve e avisa que o que acontece na casa dele não se deve ser comentado com ninguém. Bia percebe que o pai está nervoso e concorda com tudo que ele está falando. E Ismael ameaça Bia que se ela der com a língua nos dentes, ele vai mandá-la de volta para a casa de Estela. Que isso, pai? O senhor está me ameaçando? Eu só achei estranho, seus amigos chegam e eu não posso conhecer eles, e o senhor fica cheio de segredos com eles. Desculpa, eu só achei estranho. Ismael se faz de santo para Bia e pede desculpas para ela também, falando que ele só quer o bem dela. Depois que Bia sai, Regina conta para Ismael que a Bia faz perguntas para ela o dia todo, e se ela descobrir a forma como ele vive, vai dar confusão. Diná fica contente quando Queiroz conta para ela que Carmen vai ter uma parte da sociedade na locadora. Queiroz conta para Diná que Carmen não quis assinar os papéis antes de falar com ela. Diná vê o quanto Carmen é leal. Queiroz elogia a atitude de Otávio e fala que ele pensou em tudo antes de morrer. Diná, apaixonada, fala que o Otávio era muito especial. Maroca, que estava escondida escutando a conversa, pergunta para Diná se é verdade que a Carmen vai ser sócia dela na locadora. Diná sorri e fala que de surda ela não tem nada.
Diná pede para Maroca rezar para que ela consiga uma coisa que ela está querendo muito. Maroca inocentemente fala que ela vai para o quarto agora mesmo, rezar para ela conseguir o que tanto deseja. Estela comenta com Alberto sobre o acordo dela com Diná. Aquela que morrer primeiro volta para dizer como é. Alberto fica preocupado e pergunta por que isso agora. Estela pressente o que Diná está sentindo. Alberto pergunta o que foi. E Estela conta para Alberto que Diná está pedindo para morrer. Alberto fica pasmo. Maroca volta do quarto e fala para Diná que ela já rezou para ela conseguir o que quer. Diná agradece à mãe e pergunta se ela acha que Deus escutou ela. Depende do que você pediu. Eu posso saber o que é? Diná afirma que não. Maroca fica chateada com a filha falando que ela tem direito de saber. Diná diz que não tem não. Maroca chateada fala para a filha que ela está muito diferente. Ela não tinha segredo para ela, é porque ela não confia mais nela. Diná fala que não é isso, ela é a pessoa que ela mais confia no mundo. Porque talvez ela não aprove, vai ficar triste e isso ela não quer. Maroca acha estranho Diná conseguir o que quer e ela fica triste por isso. Estela chega no apartamento de Diná com Alberto e fala com raiva para Diná que ela não aprova o que ela está fazendo. Diná pergunta do que ela está falando. Ela não está entendendo. Estela fala que ela sabe muito bem o que ela está pensando em fazer. Diná fica calada olhando para Estela. Estela pergunta para Diná por que ela perdeu a vontade de viver e manda ela pensar na filha dela, nela e na mãe dela. Ela não tem esse direito de fazer isso. Raul pede perdão para Andresa por ter sido egoísta quando ela mais precisou dele e por ter traído ela. E confessa que ele está sofrendo porque ele ama ela. Ele quer ela de volta na vida dele e pergunta o que ele precisa fazer para ter ela de volta. Raul rasga o cheque que Guilmar deu para ele. Andresa fica impressionada e pergunta para Raul por que ele rasgou o cheque. Raul fala que não quer dinheiro. Ele só quer a vida deles dois de volta. Ele pede para ela voltar para ele. A casa deles está vazia. Andresa fica balançada, mas pede um tempo para Raul. Raul fala que se ela quiser telefonar para ele, ele vai estar esperando por ela. Ele tenta beijar Andresa na boca, mas ela vira o rosto. Mesmo assim, beija o rosto dela. Andresa fica triste por não ter ido com o seu marido, porque a mãe poderia ficar com raiva. Andresa deixa o cheque em cima da mesa de Guilmar, falando que o Raul não quis ele. Guilmar olha com raiva para o cheque e pergunta por que ele fez isso. Ele falou que não quer dinheiro, ele só quer saber de mim. Guilmar manda Andresa não cair nessa porque ela tem orgulho e pergunta o que foi que ela respondeu para ele. Andresa fala que pediu um tempo para pensar. Pensar em quê, Andresa? Eu tô vendo que você tem sangue de barata. Andresa fala na cara de Guilmar que ela vai pensar na proposta do Raul. Guilmar manda Andresa pensar no futuro dela, isso sim. Andresa sai do quarto com raiva. Lisa conta para Theo o bem que Otávio fez para Carmen, colocando ela como sócia da locadora da Diná. Theo fica impressionado pelo que Otávio fez e que a Diná vai lucrar com isso, porque a Carmen conhece muito bem a locadora. Agenor chega em casa todo feliz ao ver Theo e ele está com cervejas na mão. Tudo para o genro. Lisa acha estranha a atitude do pai e Zeca também acha estranho. Theo dá uma risada sem graça e fala que Agenor está contente hoje, né? Agenor vai com um copo para Theo beber, mas ele fala que vai ficar só no café hoje. E Zeca olha para Lisa estranhando muito o que o pai está fazendo. Lisa sorri não entendendo nada. Agenor fala para Theo que ele comprou a bebida especialmente para ele. Zeca fica olhando para a cara de pau do pai. Agenor serve Lisa, que fala que ela e o Theo vão beber no mesmo copo. Agenor pergunta para Theo como ele está indo no escritório dele. Theo fala que está indo bem. Agenor pergunta se ele está com muita clientela. Theo fala que mais ou menos. E Agenor toca no assunto dele estar juntando dinheiro para comprar o carro dele de segunda mão. Zeca anota o lance de Agenor e pergunta o que tem a ver o carro que ele está querendo comprar com o emprego do Theo. Lisa fala que também não entendeu. E Agenor disfarça, dizendo que ele só está juntando as coisas. Zeca olha para Lisa desconfiado. E Lisa olha para ele também, não colando a história que Agenor falou. Zeca comenta com Carmen que ele está achando estranha a atitude do pai dele com o Theo. Só falta carregar ele no colo agora? Carmen inocentemente fala que isso é melhor para Lisa. Zeca questiona que antigamente Agenor não podia nem ver a cara do Theo. Carmen pensa que Agenor se arrependeu. E Zeca diz que não. Alguma coisa Agenor está aprontando.
Estela fala para Diná que ela pressentiu o que ela queria fazer, e Diná fala que ela não precisa fazer drama. Estela implora para Diná tirar a ideia de querer morrer da cabeça, e tenta fazer Diná enxergar que ela tem uma filha pequena, é para ela pensar em Paty. Diná não quer saber de nada e fala para Estela que o pai da Paty é novo, e ele adora a filha. E ela já falou com a Lisa, pediu desculpas para ela. A Lisa vai dar uma ótima mãe para Paty. Estela fala para Diná que ela só pode estar ficando louca, trazer a Lisa para ela, já ir se dando bem com a Paty. Diná fala que ela precisa fazer alguma coisa, porque sem o Otávio ela não quer mais viver. Estela fica triste com a ideia maluca da sua irmã. Lisa conta para Theo que ela foi no apartamento de Diná e que conheceu a Paty. Theo fica surpreso e feliz com a atitude de Diná. Agenor pede para ver uma foto de Paty e Theo mostra para ele. Agenor elogia Paty e Lisa fica boba com as atitudes do pai. Theo fala que Paty é inteligentíssima. Agenor fala para Theo que a Paty parece com ele. Ele mostra para Zeca e Carmen a foto da filha do Theo. E Theo acha graça por Agenor estar puxando o saco dele sabendo que ele está sendo falso. Agenor pergunta para Theo como está indo a separação dele com a Diná e quando vai ser definitivo. Lisa respira fundo para não dar uma resposta para o pai. Theo fica calado pensando que Agenor já está exagerando. Estela inventa uma desculpa para poder tirar Maroca da sala para que Alberto possa conversar com Diná. Alberto quer saber por que Diná deixou a Estela preocupada. Diná tenta disfarçar dizendo que não é nada, somente bobagem da Estela. Alberto fala que Estela garantiu que ela anda pensando besteira na cabeça dela. Diná pergunta se não é a doutrina dele que fala que a morte é somente uma viagem. Sim, mas o que a minha doutrina não admite é alguém chamar por ela. Diná confessa para Alberto o quanto ela está sofrendo e que a vida sem o Otávio não faz sentido para ela. Alberto dá conselhos para Diná parar de pensar besteira. Diná fala que ficou vazia sem o Otávio e pede para Alberto rezar para Deus levar ela para perto do Otávio. Alberto diz que não irá fazer isso, porque ela ainda tem uma missão na Terra. É para ela aprender o tempo dela fazendo o bem. Diná fala para Alberto que o amor dela é grande demais pelo Otávio. Alberto pede para Diná pensar bem no que ele falou. Tato tenta impressionar Bia com o carro chique do pai dele, que morreu, e que agora é dele. Bia acha legal. Tato faz besteira de mostrar para Bia o quanto o carro dele corre e Bia fica com medo dele.